Quando eu fui convidado pelo pastor para trazer essa palavra, e ele deu o tema, e eu acho tão importante, por quê? Porque nós trabalhamos temas direcionados, que são gerados pelo próprio Espírito Santo de Deus, na vida da liderança, na vida do seu pastor, para que seja ministrado. E quando é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir dentro desses propósitos, e nós precisamos entender isso. E quando ele falou, pastor, o tema é família, eu falei, glória a Deus. Por quê? Porque nós, como pastores, nós temos uma prioridade na igreja, e essa prioridade é a mesma prioridade do próprio Deus que formou a família. E nós temos aqui o título da mensagem, Família é um Projeto Divino. Nós precisamos entender e nós precisamos voltar ao princípio daquilo que Deus preparou para nós, como Ele gerou a família, como Ele tem esse amor pela família, nasceu no seu coração, e nós precisamos entender que quando nós estamos dentro do propósito de Deus, na família, que foi criada dentro dos propósitos, dos princípios de Deus, nós somos abençoados. Eu queria saber quantos casais nós temos aqui hoje, levanta a mão. Olha só que bênção. Nós precisamos estar ligado à fonte. Nós precisamos ter esse conhecimento, por quê? Porque sem conhecimento não há mudanças, não há uma forma de nós mesmos nos questionarmos dentro daquilo que vivemos. E como o projeto de Deus, e esse projeto divino chama-se família, nós vamos trabalhar hoje dentro desse assunto. E aí, para iniciar, eu queria ler 2 versículos, que é a base aonde nós vamos desenvolver o nosso tema. Primeiro, eu quero que vocês possam abrir para mim lá em Gênesis 2, 24, para que nós possamos ler. E uma coisa eu quero dizer a vocês: a família é um projeto de Deus, porque tudo parte da família. A família é célula máter da sociedade, ou seja, quando nós temos famílias prósperas, famílias abençoadas, famílias que seguem os princípios de Deus, nós temos uma sociedade abençoada, amém? Diga assim: a minha família é responsável para que a sociedade, onde eu moro, onde eu vivo, prospere. Deus já tinha esse plano lá antes da formação de todas as coisas, antes da queda. E eu quero ler com vocês Gênesis 2, 24, diz assim: por essa razão, o homem deixará o pai, a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Agora abre para mim lá, Gênesis 24, 15. Gênesis 24, 15. Isso, diz o seguinte: antes que eles terminassem de orar, surgiu Rebeca, é Josué, não Gênesis, volta lá, Josué 24, 15, nós lemos Gênesis 2, 24, onde fala que o homem que se une à sua esposa, e os dois tornam-se uma só carne. E Josué 24, 15, diz o seguinte: porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se os deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Agora diga comigo assim em voz alta: eu, porém, e a minha família, serviremos ao Senhor. Olha só que coisa tremenda, porque quando Deus e o projeto de Deus para a família, como esse projeto divino, ele tem dentro desses 2 versículos, 2 verdades imutáveis. Ou seja, primeiro, quando Deus cria o homem e tira do lado do homem, da costela do homem, a sua auxiliadora, a mulher, e ele forma um casal, o primeiro casal, a primeira família. Deus estava aqui dentro desse contexto. Nós podemos olhar e aplicar o quê? Que quando Deus cria e forma essa família, Deus estava simplesmente dando a direção e a revelação a Adão e Eva, que eles tinham um Criador, amém?
que eles possuíam a forma e possuíam a oportunidade de se relacionar com esse Criador, e eles não eram alguém que vieram simplesmente do nada, mas eles prestavam conta a alguém, eles estavam se redirecionando a alguém. Por quê? Porque o projeto que eles estavam inseridos é um projeto que não falha e não pode falhar, amém? Por quê? Porque Deus mesmo formou a família. O segundo versículo nós podemos entender o quê? Que quando Josué fala que vocês podem fazer o que quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo? Que o que nós podemos ver com isso? É que quando Deus formou a família, nós entendemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Nós temos um projeto que foi inserido sobre nós, mas nós precisamos ter a disponibilidade e o desejo de cumprir esse propósito. E em Josué cumpre esse propósito. Por quê? Josué faz o quê? Por livre vontade, por espontânea vontade, ele decide, junto com a sua família, servir ao Senhor de todo o coração. Amém? Nós podemos entender o quê? Que a criação da família nada mais é do que a forma de Deus se manifestar através da família, o amor de Deus, a ação de Deus, e cabe a nós como família hoje, dar esse feedback, ou seja, nós podemos escolher viver dentro dos padrões de Deus como uma família, de livre vontade e de coração. Pastor, por que isso? Queridos, porque nós vivemos em tempos, o pastor João sabe, nós como a pastora Júlia também no ministério há alguns anos, não vamos dizer muitos anos, senão eles vão achar que a gente é muito velho, né, amor? Mas a gente está há alguns anos no ministério. Então a gente sabe que a família nada mais é do que simplesmente a forma que Deus usa, começando do seu lar, para que outras pessoas possam ser impactadas pelaquilo que você é e pelaquilo que Deus está fazendo na sua vida, e isso faz toda a diferença. E essa manhã eu quero trabalhar com vocês referente a esse assunto, vendo como nós podemos prosperar e como nós podemos voltar à essência daquilo que Deus tem para nós, construiu para nós, projetou para nós como família. Você acredita nisso? Você sabe que Deus tem um propósito aí na vida sua, nos seus filhos, você como esposa e como marido? Então, queridos, por isso nós olhamos para o mundo, nós olhamos muitas vezes o contexto que nós vivemos, e eu não posso dizer que nós estamos olhando para fora, da igreja para fora, com pessoas que não têm esses princípios, mas nós olhamos para dentro, aonde pessoas como nós, que conhecem a vontade de Deus, muitas vezes estão se deixando levar, e o reflexo está acontecendo, e nós estamos vendo. Essa semana eu vi uma estatística, que o maior número de separações que já aconteceu em todo o caminhar da vida cristã, ou do cristianismo, está acontecendo agora, nos últimos dias. Existem pessoas que tomaram uma posição diante de Deus, colocaram os seus corações diante de Deus, fizeram uma aliança com Deus no casamento, e eles estão voltando atrás. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está sendo sugerida e está sendo aceita para quebrar, destruir, desfazer, desconfigurar essa família tão preciosa que já nasceu no coração de Deus. E por isso nós precisamos ter esse entendimento. Hoje nós vamos ver o quê? Fundamentos e os desafios, e também a missão da família. Diga assim: a minha família tem fundamentos, tem desafios, mas também tem uma missão. Glória a Deus. Primeiro ponto que nós vamos destacar: o fundamento divino da família. E eu quero destacar com vocês, e quero que você coloque para mim, fazendo um favor, o versículo de Gênesis 2:18. Nós vamos ler, para que nós possamos dar continuidade. 2:18 diz assim: então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Olha só que coisa tremenda. Nós lemos o Gênesis, né, e nós vamos ver o quê? Que tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus formou, no final sempre ele dizia o quê? Eis que isso é muito bom. Olha só, tudo era muito bom, mas de repente o que acontece?
Ele vai lá, forma Adão do pó da terra, e ele olha para Adão e diz: opa, tem alguma coisa aí que não está muito bom. Por quê? Porque não se achava alguém para que Adão pudesse se relacionar de igual para igual. E a forma como Deus cria Adão, e Ele diz: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, leva a entendermos que a imagem e semelhança com Deus e a família é o relacionamento, porque o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ela é perfeita. Ela é sincrônica, ela é um relacionamento muito bom. E a visão de Deus para o ser humano, para o homem e para a mulher que Deus criou para andar junto com Adão, é o desejo do coração de Deus para mim e para você. E Ele cria a Eva, e eu acho tão tremendo, porque quando ele forma a Eva, né, da costela do Adão, e eu quero dizer para as mulheres aqui uma coisa interessante: saiba que Deus não tirou o pé do Adão para fazer você, amém? A mulher não foi feita do pé, a mulher não foi feita do braço, ela foi feita do lado, ou seja, da costela. Então você é uma auxiliadora, amém? Você está no mesmo padrão do seu esposo, com papéis diferentes, mas você é tão preciosa para Deus quanto o seu esposo, quanto o homem. Nós estamos no mesmo nível, e isso é tão importante, nós podemos entender também. E saber que nessa formação, o relacionamento é a principal visão e projeto de Deus. Por quê? Porque nos relacionamentos aparecem os problemas. É nos relacionamentos que nós vamos nos conhecer, sim ou não? É andando junto, né, comendo um pacote de sal, é andando junto, muitas vezes, é que nós vamos nos conhecendo, e isso é um princípio de Deus. E eu quero ver com vocês aqui o quê? Que quando Deus faz a Eva, né, cria a Eva, forma a Eva da costela do Adão, eu lembro do meu neto, o Arthur. Porque quando Deus traz, pastor, a Eva para Adão, e ele olha, o meu neto é assim, quando ele vê uma coisa linda, ele diz assim: uau, eu acho a coisa mais linda, porque alguma coisa chama a atenção dele. Arthur, gostou? Ele diz: uau. E eu creio que quando Adão olha para Eva e ele diz para Deus: olha, Deus, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Ele olha para Eva e diz o quê? Uau. Diga comigo assim: uau. Homens, que maravilha, né? Deus nos ama de tal forma que Ele fez de nós, Ele tirou de nós, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento tão maravilhoso, algo que saiu de nós e veio para nós, que é a própria esposa. Por isso nós devemos amá-la, como Cristo ensinou, que nós devemos amá-la como Cristo ama a igreja. E também, queridos, no primeiro ponto nós vamos falar sobre o fundamento divino da família. A família nasce no coração de Deus, e no jardim do Éden o Senhor percebe que não é bom que o homem esteja só. Deus estabeleceu a família como espaço de aliança, e onde nós podemos cultivar o amor, o cuidado e a fidelidade. As famílias de hoje precisam saber disso. As famílias de hoje precisam conhecer esse propósito de Deus. E a família também é uma expressão da imagem divina. Nela aprendemos sobre graça, perdão e compromisso. Diga comigo assim: na minha família, eu posso aprender sobre graça, perdão e compromisso. Mas pastor, de que forma? Por quê? Porque a família é o ambiente criado por Deus, para que o amor de Deus seja manifesto dentro desse espaço. E como que pode ser manifesto? Primeiro, nós vamos falar sobre graça. Queridos, como o pastor perguntou aqui para você, como está teu casamento? Muitas vezes nós não damos atenção, muitas vezes nós estamos vivendo num contexto onde nós andamos todos os dias, caminhamos, trabalhamos, nós fazemos tantas atividades e nós não damos a importância necessária e o tempo necessário de cultivo, de entendimento, de graça que nós vamos ver dentro do nosso próprio relacionamento. Você pode dizer: pastor, mas eu estou muito bem casado. Eu também estou. Graças a Deus, o pastor também está. Mas dentro do casamento há diferenças, sim ou não? Nós sabemos que quando casamos, os 3 primeiros anos chama-se
lua de mel, é ou não é? Os 3 primeiros anos é a perfeição, é aquela loucura, é cheiro daqui, abraço de lá, nossa, você sai de mão dada, é aquela loucura, e daqui a pouco você vai entrando num off, e de repente vai passando aquela primeira impressão, e nós vamos nos conhecendo, nós vamos vendo aquilo que nós não gostaríamos de ver, mas nós não fomos enganados, é que nós não tivemos tempo de observar. E o casamento, tem um pastor amigo meu, há muito tempo atrás, ele falou algo que me chocou, pastor. Ele disse: o casamento é a instituição mais perfeita da terra, mas é aquilo que vai fazer com que o pior de você apareça. Diga assim comigo: uau! Por que isso? Porque quando nós estamos no relacionamento, nós vamos estar vivendo juntos, nós vamos estar nós vamos estar se relacionando e mostrando aquilo que nós não vamos conseguir com o tempo deixar de mostrar, que é a nossa natureza humana, a nossa humanidade. E quando nós falamos em graça, querido, nós vamos ver que graça nada mais é que um favor imerecido. Graça é um favor imerecido que Deus participa conosco, ou seja, eu fui salvo, eu sou salvo em Cristo Jesus, você foi salvo em Cristo Jesus, não porque você é bonzinho, não porque é mérito seu, não porque é algo que você faz, porque isso é algo que você fez ou faz, que Deus olhou para você, não, esse cara é bom, então ele merece o que eu vou dar. Não, a graça é algo dado por Deus a nós em Cristo Jesus, mesmo que nós não sejamos merecedores, amém? Deus nos ama, e Deus derramou da sua graça sobre nós. E quando nós olhamos o contexto familiar, nós vamos entender que o propósito de Deus antes da queda, quando Deus forma o casamento, quando Deus formou a família, Ele formou dentro de um projeto perfeito. Mas nós vemos que quando Adão e Eva rejeitam a direção de Deus, porque o pecado, muitas vezes tem pessoas que dizem: nossa, o pecado é que a Eva mordeu a maçã. Ela pode ter mordido a maçã, ninguém sabe se era maçã. Mas a questão aqui, quando Deus fala a Adão, todas as árvores do paraíso tu pode comer, pode provar, menos do conhecimento do bem e do mal. Qual era a sugestão aqui de Deus para com Adão, de Deus para com a Eva? Era que eles, como criatura, como família formadas pelo próprio Criador, estivessem não caminhando por eles mesmos, mas eles estariam obedecendo à vontade de Deus, e estariam caminhando segundo a direção de Deus. Porque Deus comenta com Adão e diz: olha, Adão, não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus queria ser a fonte de sabedoria, Deus queria ser a fonte da direção, Deus estava dando direção, estava dando um propósito. E aconteceu o que com Adão e Eva? Eles viraram as costas para Deus, eles rejeitaram a direção de Deus, o direcionamento de Deus, e deixaram de ser submissos à vontade de Deus, e eles escolheram tomar uma decisão: eu vou a partir de hoje caminhar sozinho. E isso entrou o pecado no mundo, e eles, como pais espirituais, todos aqueles que nasceram após Adão e a queda, existe um problema na nossa gênese, que é o pecado adâmico. Diga assim: mesmo que eu não queira, o pecado adâmico muitas vezes aparece. Quando nós olhamos a graça de Deus sobre a nossa vida, nós temos que entender que dentro do contexto e deste espaço que Deus criou chamado família, nós precisamos usar da graça. E como nós podemos usar da graça nesse espaço chamado família? Primeiro, praticar a compreensão, a empatia, quando alguém falha ou toma decisões difíceis. Evitar julgamentos precipitados e oferecer apoio mesmo em momentos de fraqueza. Criar um ambiente acolhedor, onde todos se sintam livres para crescer sem medo de errar. Essa é a graça manifesta em Deus, dentro desse espaço chamado família, amém? Se nós não dependemos da graça dentro desse contexto familiar que Deus criou e nos inseriu,
Nós podemos estar fugindo de um princípio, estarmos criando problemas para mim e para você. Porque assim como Adão e Eva rejeitaram a direção dada por Deus, olha, eu quero ser o direcionador, o instrutor, e eles viraram as costas. Muitas vezes nós podemos virar as costas para os ensinamentos do Senhor, e quem sofre somos nós mesmos. Porque eu sempre digo que a Bíblia, ela nada mais é que um manual de instrução. Você tem a tua Bíblia, você deve saber disso. E eu falei sobre isso no ensino de teologia, e eu não quero ser repetitivo, mas eu gosto de dar alguns exemplos, muitas vezes eu dou o mesmo exemplo, não fica bravo comigo. Mas o que é a Bíblia? E uma vez eu aprendi há muito tempo atrás que a Bíblia nada mais é do que a nossa receita. E por exemplo, esse pastor usou a seguinte questão. Ele diz assim: quando um engenheiro faz uma geladeira, antes de fazer a geladeira, o que ele faz? Ele faz a planta, ele faz o projeto, sim ou não? Depois de feito o projeto, eles fazem a geladeira. Então o que acontece? A geladeira, ela tem um projeto, que ela foi feita com um destino, com um propósito. Eu posso usar a geladeira como armário e não ligar ela na tomada? Posso, mas ela está fugindo do seu propósito. E quando nós usamos a geladeira como ela tem que ser usada, ela vai cumprir aquilo ao qual ela foi construída. E quando nós entendemos isso, nós vamos saber que a Bíblia nada mais é que o nosso manual, sim ou não? Deus nos criou e antes de criar Ele tinha um manual, e esse manual Ele deu a nós, para que nós possamos entender e saber como lidar conosco mesmo. Por quê? Porque nós somos umas pessoazinhas, né, que tem alguns problemas. Quem tem problema aqui, levanta a mão. O perfeito aqui é só eu, pastor João, acho. O resto todo mundo tem problema. Mas nós temos problemas. E esses problemas, o que acontece? Eles podem, muitas vezes, atrapalhar a nossa caminhada. E muitos dos nossos problemas, nós não sabemos de onde veio, a origem, como aconteceu e por que está se manifestando. Agora, a Bíblia, como nosso manual, ela mostra de Gênesis a Apocalipse tudo o que você precisar como família, tudo que você precisa para ser um servo de Deus abençoado, e isso nós precisamos ter em nossa mente. A graça de Deus, ela deve ser aplicada dentro do casamento também, como uma forma de expressão de amor do próprio Deus no nosso relacionamento. Outra coisa importante que nós devemos entender, que quando Deus criou a família, e dentro desse espaço, Ele liberou um espaço para a palavra chamada perdão, amém? O projeto de Deus é que a família, eu e você e os nossos filhos que nós temos, possamos desfrutar dessa graça, possamos desfrutar do perdão, e ali é manifesto o amor de Deus. E como nós podemos fazer isso? Mas primeiro eu quero falar sobre perdão. A definição de perdão que eu achei aqui num manual bíblico muito interessante, que eu gostei muito, diz assim: perdão é o ato profundo de libertação emocional e reconexão humana. Então, se o perdão é um ato de libertação, a falta de perdão traz o quê? O aprisionamento. Nós sabemos que muitas vezes, quando nós lidamos com pessoas, somos feridos por pessoas, acontecem coisas que magoam o nosso coração, em nós é gerado o quê? Um sentimento negativo, e aquele sentimento nos torna presos a Ele, nos torna refém dEle, e é isso que o perdão faz. O perdão simplesmente liberta a nossa emoção, e Ele tem o poder não só de libertar a nossa emoção, mas Ele tem o poder de nos reconectar com a pessoa que nos ofendeu, e isso é maravilhoso. Diga assim: obrigado, Deus, porque eu posso provar o perdão seu na minha vida. Queridos, como é importante esse perdão, porque nós aplicamos o perdão que recebemos, e o próprio Senhor nos ensina na sua palavra, que aquele que não perdoa não vai ser perdoado. O perdão é uma ferramenta importante, porque assim como Deus olhou para nós, e viu em nós a necessidade da salvação, nós estávamos perdidos, diz a palavra do Senhor, como ovelhas sem pastor, e quando Ele olha para nós, Ele em Cristo Jesus
projeta todo esse plano de salvação em Cristo Jesus, aonde nós somos perdoados daquilo que nós somos, e isso é maravilhoso. Eu preciso entender que eu era pecador, e o perdão de Cristo me reconectou novamente com o Pai. Isso é perdão, amém? E não é fácil. Quem sofreu já algum problema, alguma acusação, alguma ferida, sabe que o perdão é algo que tem que ser decidido e gerado pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração, mas vale a pena, porque o sentimento de liberdade que nós temos, quando nós estamos diante daquele ofensor, não tem dinheiro que pague, amém? Quantas famílias são destruídas, quantas famílias são interrompidas de viver o propósito de Deus por causa da falta de perdão. Então o perdão nada mais é do que, dentro desse espaço chamado família, ele precisa ser ativo, ele precisa ser experimentado, ele precisa ser praticado, para que nós possamos ter essa direção de Deus e a bênção de Deus também sobre a nossa vida. Um dos princípios é não alimentar mágoas, escolher o perdão, liberar o coração e reconstruir os relacionamentos. Também reconhecer que todos erram, amém? Você sabia que você não é perfeito? Eu não sou perfeito. Então todos nós vamos errar, mas nós temos a chance todos os dias de voltar atrás e acertar. Então esse perdão, ele deve ser colocado, instituído e também trabalhado dentro desse espaço chamado família. Restaurar vínculos quebrados com diálogo sincero e humilde. Quando nós estamos falando de família, se você parar para ver dentro do nosso contexto familiar, muito disso que nós estamos falando agora são princípios que têm que ser aplicados. Por quê? Porque a nossa família, ela depende do amor e da graça de Deus, e também do nosso entendimento do que é família. E para que nós possamos ter uma família próspera, abençoada, nós precisamos praticar esses princípios. Também o compromisso. O compromisso do quê? A definição de compromisso, perdão, é um pacto entre partes, formal ou informal, que implica cumprir obrigação. Dentro do projeto da família, nós também fomos abençoados com o compromisso. Você já viu um casamento sem compromisso? Você já viu uma família que não tem compromisso um com o outro? Então, queridos, esses princípios, como a graça, o perdão e o compromisso, fazem parte da estrutura e daquilo que Deus quer construir dia a dia no meu casamento, no teu casamento, na sua família. Por quê? Porque é projeto de Deus que a tua família seja próspera. Você pode dizer um amém? A tua família tem um projeto de Deus, é a família do Senhor, e essa família deve prosperar. Também, queridos, o segundo ponto, nós estamos vivendo em tempos de desafio, e o projeto de Deus, assim como lá no princípio, Satanás já foi, Lúcifer já foi, se aproximou de Eva, com o intuito de destruir, de atrapalhar, de tirar da configuração aquilo que Deus já tinha feito e liberado como a família. Assim nós vivemos no contexto hoje. Por quê? Porque a família está todos os dias sendo perseguida pelas trevas, para que nós não estejamos cumprindo o propósito de Deus aqui nessa terra. Mas em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? A nós já foi nos dada a unção, tanto que o pastor João já tem pregado sobre a unção de Cristo, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus sobre nós, que nos capacita a viver e a romper essas questões. E queridos, nós somos convidados a saber e a conhecer aquilo que nos atinge. Eu li um livro certa vez e me chamou a atenção, um livro onde esse pastor lhe dizia assim: queridos, nós só vamos ter vantagens na luta espiritual e na luta contra o nosso inimigo, se nós conhecermos o nosso inimigo, conhecermos qual é a forma que ele trabalha para tentar nos atrapalhar. E queridos, quando nós olhamos os desafios que nos apresentam hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os conflitos internos, os conflitos externos e a pressão que nós sofremos do mundo sobre os nossos casamentos, amém? Você sabia que existe uma luta espiritual
Existe uma pressão espiritual que vem sobre nós como família do Senhor para tirar-nos do propósito e da linha daquilo que é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. E essa luta, ela é vivida todos os dias. Eu quero falar um pouco sobre o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo nada mais é aquilo que significa, é uma corrente filosófica que afirma que valores de verdades e normas morais são subjetivas, ou seja, não é algo concreto. O conceito do subjetivo ligado àquilo que é próprio do sujeito, ou seja, a forma como cada pessoa percebe e sente e interpreta o mundo. O que é certo para um pode ser certo para outro. Não há um padrão universal. Pode se manifestar como relativismo moral, cultural e religioso. O que nós estamos sofrendo hoje é uma ação dessa filosofia do relativismo, que ele diz assim, a verdade para mim pode ser uma, e a verdade para você pode ser outra. E nós muitas vezes não estamos vendo como vem sido trabalhado e como vem sido sutilmente lançado sobre nós essas questões. Nós temos visto que muitas vezes o pecado deixa de ser pecado, ele passa a ser um erro. Isso é uma ação do relativismo. Diga comigo assim: pecado é pecado, não é um erro, é pecado. E o relativismo faz o quê? Qual é a consequência do relativismo? O que ele atinge, o que ele faz na vida cristã, na família cristã? Em primeiro lugar, ele desconstrói os valores bíblicos. Princípios como fidelidade, pureza sexual, autoridade dos pais, santidades no casamento, são vistos como opiniões pessoais e não como verdades divinas. Isso enfraquece o compromisso da palavra de Deus na nossa vida. Queridos, nós temos que tomar esse cuidado. Se muitas vezes nós somos confrontados com o nosso pecado, faz parte daquilo que é a realidade, daquilo que nós somos como homens naturais, e isso precisa ser mudado na nossa caminhada com Cristo, e nós precisamos aperfeiçoar, e nós precisamos anular esse homem natural que tanto nos atrapalha. E queridos, quando nós olhamos para esse contexto da desconstrução, nós precisamos abrir os nossos olhos. Por quê? Como o pastor João estava falando aqui, a igreja oferece tudo para que nós possamos construir aquilo que é de Deus no nosso relacionamento. Amém? Nós temos ferramentas, nós temos a palavra de Deus, nós temos estudo de teologia, nós temos discipulado, nós temos a Bíblia à disposição, basta nós irmos buscarmos, e através desse conhecimento nós começarmos a colocar um filtro naquilo que nós estamos vendo e ouvindo, para que nós não sejamos atingidos por esse relativismo que fala que nem é tanto sim e nem tanto não. Ou seja, quando nós pregamos o evangelho hoje em dia, muitas pessoas dizem: olha, mas pecado não existe. Eu conversei com um rapaz esses dias que falou isso. Ele disse: pastor, o que é pecado? Eu digo: pecado é errar o alvo. Como assim? Errar o alvo é que Deus nos criou com um objetivo e um propósito, e o pecado fez com que nós saíssemos desse propósito. Nós erramos o alvo. A palavrinha grega é hamartia. Então, quando nós erramos o alvo, o que Deus propôs, o que Deus fez? Ele leva e busca o próprio Filho e entrega o próprio Filho como o perdão dos nossos pecados, e Ele morre por nós e nos traz ao centro da vontade novamente. Deus em Cristo Jesus faz com que eu e você estejamos acertando o alvo novamente. Amém? Então isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós entendemos que pecado é pecado, que erro é erro, que a palavra de Deus é a base para todas as coisas, e ela é fiel e verdadeira, nós podemos ser confrontados e nós podemos nos arrepender disso. E o que atrapalha muitas vezes a pregação do Evangelho? É que João Batista pregava o quê? O arrependimento dos pecados. Se não existe pecado, para que arrependimento? Se existe um erro, eu posso corrigir, eu mesmo. Mas se é pecado, nós precisamos da graça e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, do sangue derramado, e nós precisamos crer e nos arrepender. E isso, queridos, o relativismo tira da essência do Evangelho. Ele começa muitas vezes a trabalhar para que nós venhamos, dentro desse contexto, enfraquecer
espiritualmente. E muitas vezes, pastor, nós não entendemos por que a frieza dentro hoje, muitas vezes, dentro do povo cristão. Porque o relativismo vem devagarinho, comendo pela beirada, e vem mudando a forma de pensarmos, vem mudando os princípios que a Bíblia nos coloca, Deus coloca como verdade. Também a confusão sobre a identidade e propósito, o relativismo ele tira isso de nós. Nós perdemos a ideia do propósito e da identidade em Cristo, e gera em nós conflitos. Outro perigo muito grande é a normalização do pecado, ou seja, se para mim não é pecado e para você é, eu posso praticar. Queridos, é um contexto muito sério que nós precisamos abrir os nossos olhos. Diga para a pessoa, que nem diz o pastor João, diga para a pessoa que está ao teu lado aí, abra os teus olhos. Nem tudo que você ouve é verdade. Queridos, hoje nós temos muitas formas de ouvir e muitos formatos de pensamentos que nos levam a criar dúvida e gerar dúvida naquilo que Cristo é e a palavra do Senhor é. E outra coisa também que mexe muito dentro do relativismo é a pressão com que nossos filhos sofrem sobre esse ponto de vista e essa linha filosófica. Por exemplo, jovens cristãos são bombardeados por mensagens que dizem: siga o seu coração, não existe certo ou errado. Quem já ouviu essa frase? Siga o seu coração. Eu conversei com um casal que estava em crise, cristão, e eles estavam separando. E eu perguntei para eles: por que vocês querem se separar? Aí o marido olhou para mim e falou assim: porque eu mereço ser feliz, pastor. Eu digo: mas você já é feliz, Deus já te deu a tua companheira, você tem toda a receita do bolo na palavra de Deus, você tem como prosperar no teu casamento, mas o que você precisa fazer, é não querer fazer isso da tua forma, mas da forma de Deus, do Criador, que na criação já formou a família, e já deu o direcionamento e os princípios a serem seguidos. Mas eu perguntei para ele: por que você quer ser feliz? Você não é feliz no teu casamento? Ele disse: não, eu estou procurando a felicidade. E queridos, isto eu tenho ouvido muito, até dentro do contexto cristão. Parece que nós esquecemos que o projeto de Deus envolve muitas coisas, como família. E quando nós começamos a ouvir aquilo que as vozes trazem, que não é o princípio e a palavra de Deus, começa a gerar dúvidas em nosso coração. Nós casamos não para ser feliz. Diga assim: eu casei para não ser feliz, mas para fazer a minha esposa feliz. Isso é um princípio, querido. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer a tua esposa feliz, porque a tua felicidade está em fazer a tua esposa feliz. A felicidade da esposa está em fazer o marido feliz. Queridos, e nem tudo é rosas, porque quem é casado aqui sabe. Eu sou casado há pouco tempo, casei há pouco tempo, eu com a pastora Júlia e o pastor João. Nós temos 41 anos de casado. Diga assim: uau! E eu sou um menino, né, pastor? Eu sou um guri. Mas nós temos aqui a idade de muitas pessoas que estão sentadas aqui. Agora eu quero dizer para você, pergunta para a pastora Júlia, como que é o pastoreio em casa? É uma bênção. Amém. Uau! Queridos, quem aqui não tem problemas? Quem aqui não enfrenta dificuldades? Quem aqui não enfrenta adversidades dentro do casamento, mesmo sendo abençoado por Deus? Por quê? Porque ainda dentro dos nossos relacionamentos existe a natureza humana. Existe aquele eu que não quer morrer, existe aquele eu que busca andar sozinho, existe aquele eu que quer a independência e fazer aquilo que eu quero fazer somente, e aí vem o problema. E 41 anos de casado, esses dias nós fizemos aniversário de casado, 18 de fevereiro, e eu disse assim: amor, se fosse me casar com você de novo, eu casaria para começar tudo de novo. Amém? Porque, queridos, nós casamos e nós decidimos amar. Quem é casado aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que o volume, a altura, a profundidade do teu amor para com o teu cônjuge está
naquilo que você decide. Está na decisão em você amá-lo, muito ou pouco, mas você decide. Por quê? Porque amor não é só um sentimento, é uma decisão. O compromisso que nós temos um com o outro, independente das falhas, porque se eu olho para minha esposa, ela é linda e maravilhosa, amém? Mas ela tem defeitos, né, pastor João? A pastora não, né? A pastora é diferente, né? Já é uma mulher diferente. Mas toda mulher tem dificuldade, toda mulher tem problemas. Agora, eu preciso amá-la como ela é, porque eu sei que amando como ela é, ela vai me amar como eu sou, e eu também não sou perfeito. Eu tenho alguns probleminhas, não são muitos, mas se você quiser me conhecer, fica uma semana lá em casa, é fácil. Você vai dizer: meu Deus, pastora Júlia, como é que você consegue aguentar esse cara? Mas é amor, queridos. Nós decidimos um dia diante de Deus, estar embaixo do propósito de Deus, e viver as verdades de Deus, porque 41 anos de casado não é 41 dias, querido. Quando ela casou comigo, pastor João, eu tinha cabelo. Uau! Ela olhou para mim e falei: esse cara vai ser meu. Eu lembro que eu estava pintando a cerca do prédio lá que nós morávamos, do apartamento, e aí embaixo nós tínhamos o mercado, a família, e em cima nós morávamos no segundo andar. E eu estava lá, nós tínhamos acabado de construir, eu estava pintando, eu era solteiro. E eu estava pintando a grade, que o meu pai falou: ó, pinta a grade, é a responsabilidade de tudo. Eu pintando a grade, daqui a pouco eu olho lá embaixo, e eu vejo uma moça muito linda, eu vejo ela hoje. Ela estava, ó, eu vou desenhar para vocês, imagina comigo. Ela estava com uma bota country, marrom. Gente, que coisa mais linda, com salto alto. E eu acho a mulher, quando ela coloca o salto alto, ela expressa mais a sua feminilidade. Parece que ela anda mais, né, mais cuidadosa. Ela estava com uma calça jeans azul. O pastor João, olha só a mente do cara. Não tem problema de Alzheimer, né? Mas ela estava com uma calça azul maravilhosa. Uma camisa floreada de preto, azul, né, amor? Verde. E ela tinha um cabelo crespo aqui pela cintura caído. E quando ela começa a passar, e eu pintando a grade, eu olhei, eu falei: uau! Naquele momento eu decidi: essa é a mulher que eu quero para mim. Essa é a mulher que eu quero para a minha vida. E a partir dali nós nos conhecemos, e foi um processo. Eu sei que dentro do nosso casamento, nós casamos, não totalmente dentro do propósito de Deus, mas Deus foi ajustando, porque Ele nos ama. Querido, não perca a esperança, porque se você ainda está num processo de aprendizado, se você está num processo de alinhamento, não se preocupe, Deus não esqueceu de você. Ele deu a Cristo Jesus, a seu Filho, para que nós pudéssemos ser resgatados e trazidos de volta àquela experiência que o primeiro Adão não funcionou. O primeiro Adão virou as costas e disse: não, eu não quero ser dirigido pelo Pai, pelo meu Criador, eu quero andar sozinho. Mas no segundo Adão nós vemos que Jesus veio, e a palavra de Deus diz que tudo que Jesus fez foi viver o propósito de Deus em obediência. Diga amém. Há um propósito de obediência nas nossas vidas, e o segundo Adão nos recupera. O segundo Adão nos dá essa vida de prosperidade, porque ele veio e fez totalmente ao contrário do primeiro Adão. E através disso ele pôde dar em Cristo Jesus essa restauração. E eu posso dizer para você: não tem casamento que não possa ser restaurado. Eu creio. E com todo esse amor, pastor João, com 3 anos nós nos separamos. Por quê? Porque foi o tempo da coisa uau! Mas quando começou a vir as dificuldades, começou a vir as teimosias do Edilberto, começou a vir a natureza humana e a forma com que eu tinha aprendido desde berço. Eu não fui preparado, e você não foi preparado para ser o marido. E nós não somos preparados para ter uma família. Quem nos prepara é Deus, através da sua palavra, quando nos é revelada e nós a praticamos, amém? Entenda isso.
Hoje Deus está te chamando para que você possa viver essa verdade. E queridos, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está dizendo, há uma só verdade, há um só caminho que sou eu. E a família é muito especial, por quê? Porque Deus a fez assim. Hoje nós precisamos voltar ao princípio, hoje nós precisamos rever os nossos princípios, hoje nós precisamos olhar para nós com senso crítico e dizer, Deus me ajuda, me mostra onde eu estou errando. A pergunta que eu faço a vocês maridos hoje é o seguinte, marido, olha aqui para mim, você que é marido, é uma pergunta simples, mas a Bíblia diz, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida por ela. Olha só o nível do amor, olha só o nível da doação, olha só o nível do sacrifício. Mas pastor, eu preciso me sacrificar? Não, você precisa ajustar, você precisa entender, porque quando nós entendemos que Deus em Cristo Jesus é puro amor, e em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, nós vamos ver que em vez de dificuldade, problema, nós vamos viver no paraíso junto com a sua esposa e seus filhos, porque nós estamos dentro de um princípio, nós estamos aplicando um princípio, e esse princípio nada mais é que é a vontade de Deus para nós, e para como família nós vivamos o melhor de Deus nessa terra, amém? Deus faz a família, forma a família para que o seu poder, a sua graça, o seu amor seja manifesto através de nós, e isso é maravilhoso. Queridos, nós também podemos ver no contexto da visão e da missão da família, e hoje eu quero trazer esse ponto para nós podermos encerrar. Qual é a missão da família hoje na terra? Porque Deus formou a família, porque Ele criou você e eu, porque Ele nos colocou nesse lugar chamado família, para que eu e você pudéssemos, dar a direção e ser exemplo àqueles que não conhecem esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, amém? Eu estava aqui no louvor agora, estava cantando ali, estava chorando, eu não sei, o pastor João é chorão também, mas a minha esposa sempre diz, amor, você é tão chorão que você assiste um filme de comédia e chora. Você é chorão porque você assiste um filme lá que fala alguma coisa de Deus, você chora. E queridos, é tão bom isso, porque a gente é sensível a muitas coisas, e nós precisamos dessa sensibilidade, só não no mundo natural, mas também no mundo espiritual. E queridos, quando nós vivemos dentro da vontade de Deus, essa alegria, essa harmonia gera em nós essa vontade, esse sentimento de liberdade, e muitas vezes nós choramos não porque somos chorões, mas nós choramos porque a presença de Deus nos completa, e é felicidade em nós, é alegria em nós, podemos viver essa alegria, podemos viver esse propósito, e nós sabemos, e nós sentimos quando nós estamos dentro do propósito de Deus, amém? Isso é maravilhoso, mas eu quero só, para encerrar, falar sobre a missão da igreja. Coloca lá, a missão da família, coloca lá para nós, o versículo de Deuteronômio 6 e 7, nós já vamos estar encerrando. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Deus falando a Moisés, ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiverem sentados em casa, e quando andar pelo caminho, quando deitar e quando levantar. Olha só, dentro desse contexto, Deus está falando para que Moisés estivesse se preparando, e preparando o povo para a entrada na terra prometida. Mas na terra prometida, queridos, não tinha um povo que conhecia a Deus. E olha só que coisa tremenda. O contexto o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés, como líder espiritual, reforça a importância de amar a Deus com todo o coração e obedecer os seus mandamentos. E a nova geração que havia de entrar, ele não passou pelo êxodo, ele não vivenciou o êxodo, então era vital que os pais transmitissem a história e os valores e a fé aos seus filhos, amém? Queridos, a missão
da família cristã na terra nada mais é do que preservar a fé da sua geração. A fé não é algo automático, ela precisa ser ensinada e vivida. Sem esse ensino, o povo correria o risco de esquecer de Deus e se misturar com outras culturas. Ao integrar, nós temos que entender que nossa responsabilidade como família é a nossa futura geração. Amém? Quem aqui tem filhos? Nós olhamos e todo formato que é levantado nesse mundo contra a família, contra a igreja, contra as nossas vidas que conhecemos a Cristo, elas vêm também com força sobre os nossos filhos. E cabe a nós, queridos, fazer o quê? Ensinar os nossos filhos. E ensinar aos nossos filhos, isso está falando, como ali no texto Deus está falando a Moisés, não é simplesmente passar conhecimento, mas é passar uma vivência, passar o ensino da palavra. Nós dependemos e precisamos voltar ao velho tempo, atrás. Eu lembro que nós fazíamos estudo e culto em casa. Quem já fez culto no lar aqui? Pastor, sim, o pastor já era filho de pastor, né? Mas eu também, meu pai era obreiro. Mas uma coisa que nós devemos voltar é o ensinamento das Escrituras, porque a verdade de Cristo não pode ser mudada. Amém? Nós precisamos inculcar. Moisés diz inculca, Deus fala a Moisés, inculca esse conhecimento nos teus filhos, para que eles não sejam afetados pelaquilo que virá. E nós vivemos num mundo onde Deus é rejeitado. Nós vivemos num mundo onde o secularismo, onde todas as linhas, muitas vezes filosóficas, nos levam a questionar a fé em Cristo Jesus, nos levam a questionar a palavra. E quando nós vemos aquilo que nós vemos todos os dias, a insistência de tentar atrapalhar o projeto de Deus hoje, o inimigo continua com a mesma astúcia que ele agiu no Éden. Ele não quer que nós estejamos prosperando. Mas algo que quero dizer para você, querido, a responsabilidade desse ensino é seu. Diga assim, pai e mãe, eu sou responsável em ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. Eu quero dizer a você, querido, que não existe outra forma de nós podermos ser uma família abençoada, senão dentro dos propósitos do Senhor. O chamado que quero fazer a você essa manhã é que eu e você não estejamos tomando a atitude que Adão e Eva tomaram ao virar as costas para a direção de Deus. Há um padrão específico dentro das Escrituras que nos ensinam e nos colocam dentro de um padrão, aonde esse padrão gera vida, aonde esse padrão gera longevidade, aonde ele gera verdade. E quando nós fugimos desse padrão, nós abrimos uma porta para que nós sejamos suscetíveis à ação inimiga. Queridas, famílias fortes geram igrejas fortes. Você crê nisso? Eu tenho algo a dizer de Deus para você. Você foi chamado nesse lugar, na Igreja Batista Alameda, como família, para que você como família esteja dentro dos propósitos de Deus. E como estando dentro dos propósitos de Deus, Deus vai trabalhar e usar cada uma dessas famílias para alcançar, e esse é o nosso objetivo, alcançar santa felicidade, Curitiba, o Brasil e o mundo. Amém? Você acredita nisso? Então, queridos, deixa Deus trabalhar. Está com dificuldade? Busque ajuda. Está com dificuldade? Dobre o seu joelho, vai para a palavra, busca a verdade de Deus e seus propósitos para a família. Eduque seus filhos, cuide daquilo que eles estão assistindo, vendo. Gere nos seus filhos o que? Um senso crítico, que eles conheçam tanto a palavra, que quando eles forem assistir algo, que tenha possibilidade de ter alguma coisa que não vem de Deus, a luzinha vermelha acenda. Por quê? Porque eles conhecem tão bem a palavra, que quando vem algo para distorcer, eles mesmos colocam no filtro, e eles vão dizer, isso não é de Deus, eu não preciso dessas coisas. Amém? Nós precisamos construir o futuro, nós precisamos
com a responsabilidade, o compromisso, dentro da graça, nós precisamos construir as nossas famílias dentro desse padrão, e Jesus já nos permitiu isso, porque o próprio Espírito Santo nos ajuda, nos unge e nos enche, para que nós possamos viver essa realidade. Eu quero que você fique de pé. Feche teus olhos. Essa manhã nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, todas as nossas famílias aqui representadas. E se há algum problema de dificuldade, eu quero dizer a você nessa manhã, o projeto de Deus para o teu relacionamento e tua família é o melhor. Ele está aqui hoje para curar você. Ele está aqui para poder dar a oportunidade que você possa estar entrando dentro do propósito, dentro dos princípios, para que você possa desfrutar o melhor de Deus dentro da tua família. Eu quero convidar a você, se você quer que nós estejamos orando especificamente por isso, que você possa vir à frente. Nós queremos orar por você nessa noite, nessa manhã. Tem algum problema, querido? Não se preocupe, não precisa falar, pastor, eu estou com esse ou aquele problema. Não, mas eu estou com um problema. Eu tenho entendido errado os princípios ao qual o Senhor tem me direcionado. Muitas vezes a minha família, o meu relacionamento, o meu casamento está passando por dificuldades, mas não porque eu queira, mas é que muitas vezes eu não estou entendendo o propósito de Deus, e eu estou ajustando a minha vida, o meu relacionamento dentro dessa vontade, e aí vem as consequências. Mas essa manhã eu quero dizer a você, não tem nada que Deus não possa mudar. Nós vamos orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus, uma unção especial sobre a tua vida, e você possa agir a partir de hoje, dentro da vontade daquilo que foi estabelecido e criado pelo próprio Deus, com a família, nesse espaço de adoração. A família como espaço de graça, de perdão, de compromisso. E o amor de Deus vai se revelar na tua vida, na vida do teu esposo, da tua esposa, e você vai poder desfrutar desse espaço, o melhor do amor de Deus no teu relacionamento. Você crê nisso? Feche teus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai. Nós queremos te louvar. Eu sei, nós somos falhos, Pai. Ninguém aqui é perfeito, Senhor. Ninguém aqui foi preparado, ninguém aqui foi ensinado para ser um marido, uma esposa. Ninguém aqui foi preparado para exercer a função de marido, de esposa, de pai, de mãe. Mas a tua palavra é o molde, a tua palavra é, Senhor, a direção correta, para que nós possamos construir uma vida melhor, um relacionamento melhor, uma família melhor. Ajuda-nos, Pai, revela-nos, abre os nossos olhos. Ajuda-nos, Pai, para que nós não venhamos a errar. E eu quero pedir nessa manhã, Senhor, uma unção dobrada sobre a vida de cada pessoa que aqui está, de cada pai, de cada mãe, de cada família representada, cada filho, uma unção especial que venha, Senhor, revelar a Tua vontade a cada dia, ajudar a nós podermos caminhar em rumo ao Teu objetivo, ao Teu propósito. Queremos pedir, Senhor, perdão se nós temos errado, porque o perdão faz parte desse espaço onde Tu criaste a família. Nós queremos ter perdão no nosso coração, nós queremos poder perdoar e ser perdoados. Nós precisamos da graça dentro do nosso casamento, nós precisamos entender o compromisso que temos, como o Senhor tem conosco. Pai, nós queremos abençoar a cada marido, a cada esposa, a cada filho, e declarar nessa manhã a Tua cura, a Tua libertação, o Teu querer efetuado, concretizado sobre essas vidas. E eu te louvo porque, Senhor, Tu és um Deus fiel, e Tu vais fazer infinitamente mais do que imaginamos. E comece hoje, Senhor, a construção dessa perfeição em Cristo Jesus da família. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Que nós possamos dizer isso de coração aberto, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E nós repreendemos toda ação do inimigo, toda e qualquer confusão, tudo aquilo que se levanta contra esses relacionamentos, e nós declaramos sem efeito, nós declaramos, Senhor, anulados, e declaramos também, Senhor, que essas famílias vão desfrutar o melhor de Deus para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Diga comigo assim, você, junto comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi a partir de hoje. Amém? Dá um abraço da pessoa que está ao teu lado aí.